Cansei de trabalhar para os outros. Chega. É importante que você realmente entenda que essa é a minha história e que eu resolvi, de vez por todas, abandonar aí realmente essa situação ou condição a qual eu, na verdade, vivia, né, trabalhando para os outros e criar aí algo novo. Bom, mas eu sei que realmente não é fácil, envolve muita responsabilidade, envolve muita coisa no final das contas, né? Mexe com o nosso emocional, realmente não é fácil. Mas eu quero contar um pouquinho dessa história para você. Primeiro, comecei a trabalhar muito cedo, acredito que como a grande maioria, né, das pessoas que vão assistir aí esse vídeo. Comecei a trabalhar muito cedo porque, na verdade, foi o que foi direcionado a mim, né, de forma educacional, foi levado realmente a mim essas informações, né? Elas vieram até mim através da educação realmente dos meus pais, que também receberam essas mesmas informações, dizendo que era necessário trabalhar e que quanto mais cedo você começasse, melhor seria. Enfim, daí então eu começo realmente a me interessar aí pelo trabalho já cedo, né, escutando as histórias aí realmente dos pais, dos avós e, enfim, acabo começando a desempenhar aí um papel na vida profissional e é claro que isso acabou realmente trazendo muita experiência, mas só foi a experiência mesmo, porque dinheiro que era bom, na verdade, nunca vinha, né? Era muito pouco, né? Quando eu comecei, é claro, comecei como auxiliar, assim, era praticamente auxiliar do auxiliar, né? Porque era uma equipe pequena, né? De 3 pessoas, e eu ia, na verdade, junto com o profissional que me contratou e junto com o auxiliar que ele já tinha, né? Então, o auxiliar dominava ali as atividades que estavam, né, já dentro do alcance dele, né? E eu, no final das contas, ia para ajudar aí para auxiliar os dois, né? Então, eu era auxiliar do auxiliar e nenhum problema com relação a isso, né? Ou o único problema que havia realmente que demorou muito tempo para que eu conseguisse, na verdade, entender que eu podia ficar o resto da minha vida lá, que estava confortável para eles e nada de ganhar um pouco mais. Bom, lá já nessa primeira experiência aí, eu aprendi que se tinha que negociar. Quer dizer, eu estava oferecendo o meu melhor, mas e aí? Ninguém via, ninguém oferecia o melhor. E se passou aí um bom tempo, quase um ano, e eu já vinha desempenhando bastante atividades ali, me interessando e desempenhando bem, né? Mas nada de melhorar aí realmente a remuneração era muito pouco aí que se recebia no final da semana, né? E daí então eu comecei a perceber que se eu não fizesse nada eu ia ficar naquele enrola enrola muito tempo, né? Enrola enrola porque ninguém na verdade vinha com uma recompensa, né, a nível financeiro aí gratificante, né? Então, foi daí então que eu falei, ó, eu vou parar realmente com esse trabalho aqui, aí, mas o que que tá acontecendo, não sei o que, eu falei, não, vou ver se eu arrumo uma outra coisa para mim ganhar um pouco mais, tal, né? E daí, através dessa conversa, começou a render aí um pouquinho mais, tá? Só que, de qualquer forma, uma outra coisa que eu entendi também, né, dentro desse contexto aí, era que seria muito difícil alguém realmente te dar o devido valor, né, dentro desse contexto aí de trabalho. E uma outra coisa também é que às vezes a gente quer aí ganhar o quanto mais dentro de uma estrutura que não tem condição de oferecer isso para você, né? Que era o meu caso. Daí então eu comecei a ganhar um pouco mais e a me interessar mais e oferecer mais. E é claro que
os ganhos não acompanhavam. Até que, sei lá, acho que no segundo ano, ou próximo do segundo ano, eu acabei realmente desistindo aí dessa situação, né? Bom, depois eu tive uma experiência com algumas coisas assim por conta, né? Trabalhando junto com meus pais ali, empreendendo ali, fazendo alguma coisa assim, no sentido de. Eu cheguei até a vender espetinhos na rua, né? Então eu já percebi que era diferente a pegada. Se conseguisse vender uma quantidade grande, você já ganhava uma grana ali rápido, né? Em menos tempo, né? Então eu percebi que aquilo era melhor do que o trabalho que eu tinha lá, né? Era numa marcenaria, né? Então eu falei, opa, peraí, aqui tem alguma coisa, né, diferente. Bom, mas enfim, o que que acontece? A vida vai, na verdade, oferecendo algumas oportunidades e eu acabo deixando de esse trabalho de empreender aí, né, de lado e acabo indo trabalhar aí com a carteira registrada e tal, né? Acabo aprendendo alguns ofícios e estabelecendo uma carreira por durante algum tempo é, em umas 3 empresas aí, acredito eu, né? Passando por umas 3, 4 empresas aí, tá? Então, o que na verdade eu percebi, né, com essas mudanças aí, que empregos eram empregos, né? Mudava o nome, realmente mudava o nome da empresa e o registro, é claro, na carteira, mas em uns você ganhava um pouco mais, em outros você ganhava um pouco menos, mas o contexto geral, a estrutura não muda, porque você pode ser aí um melhor funcionário, mas existe um médio que faz o que você faz, e se você sair de lá também não muda nada. Quanto maior a empresa, também menos relevância você acaba tendo, né? Quando é um pouco menor, aí você acaba tendo um pouco mais de importância. Pelo menos nas experiências que eu tive, foi assim, né? E não foram também uma infinidade aí de experiência. Mas eu lembro que daí então, nesse último trabalho onde eu estava, trabalhando como funcionário registrado e tal, eu via que a situação era muito complicada. Inclusive, eu sempre tive assim, trabalhando com a carteira de trabalho registrada e depois fazendo bicos, né, no horário que sobrava aí, né, quando sobrava, fazendo sempre uns trabalhos extras para poder realmente ganhar um pouco mais e conseguir, né, fazer um pouquinho mais aí daquilo que gostaria, né, oferecer um pouco mais também para a família de forma geral. Bom, mas assim, é, não adianta, você pode dominar aí várias situações, você nunca, no final das contas, terá realmente trabalhando como funcionário, uma rentabilidade que possa te oferecer aí o crescimento que você deseja, tá? A grande verdade é essa. Porque se você deseja algo grande, tá? Se você deseja, só corrigindo, se você deseja aí realmente ter aí uma certa, uma vida simples, né? Se você deseja realmente isso, talvez trabalhar como funcionário seja uma boa ideia. Agora, para você realmente que tem uma visão de que ficar realmente trabalhando de funcionário é complicado porque as coisas estão subindo, o salário não sobe, não acompanha, então você precisa de algo para ganhar mais dinheiro, tarararará, os seus sonhos são maiores do que isso que você está vivendo. Então, é claro que é necessário que você realmente monte o seu negócio, que você crie um negócio, né? E por quê? Porque criando um negócio, você deixa de vender o seu tempo para receber em troca dele. Você acaba, na verdade, recebendo pelos resultados do trabalho que você exerce. Ah, mas eu não entendi a diferença entre uma coisa e outra. Então vamos lá. Você que trabalha de funcionário, você vende as suas horas. Então a empresa ela te paga pelas horas trabalhadas num determinado período, né? É assim que funciona. Você trabalha 30 dias, chega no final do mês você recebe.
te comprou a hora, você comprometeu aí parte da sua vida ali trabalhando. Quando você, na verdade, passa a trabalhar para você, já é diferente. Não é tempo de serviço que vai fazer com que você tenha resultado, com que você receba alguma coisa. E sim, você começa a entender que é qualidade. Então, existem pessoas que têm uma qualidade muito boa no trabalho, elas trabalham 2 horas por dia e têm um faturamento 10 vezes mais do que você ganha. Né? No mês, elas ganham no dia. Tá? Então, trabalhar realmente por conta, ter o seu negócio, é exatamente isso. É você criar aí a oportunidade em cima realmente de uma estratégia e daí então você gera um resultado em cima dessa situação, tá? E é claro que quando você consegue entender esse jogo e consegue fazer com que você tenha uma grande quantidade de vendas num menor período de tempo, você já encontrou aí realmente o rumo para mudar a sua vida. É assim que as coisas funcionam, tá? Então, dentro desse contexto aí, eu quero dizer para você que eu realmente mudei a minha vida. Eu saí realmente dessa bolha. Hoje eu me sinto muito mais livre, eu me sinto muito mais confortável, é, eu me sinto um pouco mais próximo dos sonhos enormes que eu tenho. Eu tenho realmente uma ambição de chegar aí aonde eu desejo e que não apareça ninguém para criticar, porque isso é de cada um. Se você não quer realmente chegar tão longe, não tem problema. Você pode realmente alcançar aquilo que você deseja com um pouco mais de segurança. Então, por isso que também ter um negócio pode ser bom para você. Bom, mas enfim, eu consegui realmente mudar a minha vida e espero que essa história inspire você que está aí do outro lado da telinha e entenda que o que fez com que, na verdade, eu saísse dessa herança que eu recebi, né, dessa responsabilidade aí, né, dos pais, avós, tios, né, que passaram por essa situação e alguns até passam ainda, o que fez com que eu saísse disso, na verdade, foi primeiro ter um sonho grande e entender que o caminho não era aquele. Porque as pessoas que têm um resultado parecido com aquele que eu gostaria de ter, elas estão seguindo um rumo diferente. Elas não estão nesse rumo aí, trabalhando realmente com a sua carteira de trabalho registrada. Elas têm um negócio e é por isso que elas conseguem ter aí um resultado significativo. Ah, mas eu conheço um monte de gente que quebrou. Tá bom, não é o caso. Eu conheço um monte de gente que está indo bem, tá? Agora, primeiro é entender essa situação e depois entender que o que faz com que você realmente consiga ter os resultados, a partir do momento que você tem esse entendimento, esse discernimento, é o conhecimento, tá? Então você precisa perceber que realmente não é de graça, é uma troca, e para que você consiga esse conhecimento, você precisa pagar o preço, e o preço é abrir mão de algumas coisas que talvez você goste, para que você, para que você consiga alcançar aquilo que você deseja lá na frente e daí então fazer com mais qualidade aquilo que você não pôde fazer porque estava realmente muito ocupado, ocupada, estudando, se empenhando e buscando os resultados que você tanto deseja. Bom, espero que esse vídeo realmente tenha te auxiliado. Fiquem com Deus. Não esqueçam, pelo amor de Deus, de se inscrever aí. Se inscreva, assista mais vídeos, dê uma força para o canal, que tem o intuito de fazer com que você se desenvolva tanto a nível pessoal, quanto também a nível profissional. Fiquem com Deus, um abraço e fui!